Esse nosso assunto, nós temos como estudá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, entre outras obras, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, onde um doutor da lei, chegando-se a Jesus, nós temos que lembrar que algumas pessoas que iam falar com Jesus eram criaturas altamente preparadas. Não só preparadas em matéria de conhecimento intelectual, como também dentro dos aspectos religiosos da época. E na pergunta feita a Jesus, essa pessoa que vai falar com Jesus era um chamado doutor da lei, que era uma espécie de um sacerdote, onde o sacerdote ou o doutor da lei, ele mesclava as atividades. Imagine um senado, né, então um senado que também fosse religioso. Então você tinha a união das duas coisas, as decisões de caráter político e religioso eram mescladas. Então eles conduziam o povo no que diz respeito aos aspectos políticos baseados em aspectos religiosos. Que Moisés inteligentemente colocou desde itens de higiene pessoal até mesmo colocou itens de higiene pessoal, repetindo, ligados a aspectos religiosos. Não é? Por exemplo, lavar as mãos, a circuncisão, que é cortar a parte do prepúcio do pênis do homem, por questões de higiene, porque as pessoas não tomavam banho, não comer determinados tipos de alimentos, porque você não tinha conservação, você não tinha geladeira, e o Oriente Médio a gente sabe como é que é a temperatura, para quem conhece lá. Né? Naturalmente, os produtos se deterioravam com muita facilidade, levando as pessoas a diarreias, etc., onde o indivíduo não tinha cura e desencarnava. Então ele colocou aspectos, ele foi um grande legislador, ao mesmo tempo que um grande sanitarista. Ele amarrou tudo isso em aspectos religiosos para fazer com que as pessoas acabassem utilizando de sentidos de direito e de higiene dentro de aspectos amarrados à religião. Tão forte, tão forte, tão forte, que esses preceitos são considerados até hoje com caráter religioso, quando na verdade é higiênico. Né? Jesus foi também admoestado a respeito disso, quando os apóstolos passavam, um dos exemplos, passavam por um campo, um milharal, e pegavam espigas, colhiam espigas com as mãos e comiam as espigas. E ele é interrogado sobre esse assunto. Diz assim, os seus discípulos comem com as mãos impuras. Aí ele diz assim, o que entra pela boca do homem não é o que faz mal ao homem. E ele faz um complemento, mas sim aquilo que sai, porque aquilo que sai provém do coração. Paulo teve problema em relação à questão do Timóteo, por conta de que ele não era circuncidado, e Tiago, que estava na casa do caminho, bateu tanto na tecla que o rapaz teve que fazer a circuncisão para participar do trabalho de expansão do cristianismo com Paulo. Percebe o quanto é arraigado nas pessoas, na cultura. Por isso que reencarnar não resolve rapidamente. Reencarnar é processo, e dentro deste processo a mudança vai se dando de forma gradativa. Não se arranca nada das pessoas, porque se respeita a liberdade. Havia uma condição na pergunta desse doutor da lei, nessa passagem específica, que estava amarrada a querer fazer Jesus entrar em contradição quando ele diz: o que é que eu preciso, mestre, fazer para possuir a vida eterna? Se você tiver a Bíblia em casa, o Novo Testamento está em Lucas 10, de 25 a 27. Jesus responde para ele o seguinte: o que está escrito na lei? Como lês tu? E a resposta do doutor da lei, que era um indivíduo, claro, dá para você imaginar. Vamos dar só um exemplo. Chico Xavier, porque a gente está falando de coisa nossa, né? de espíritas, ele respondia as perguntas, por vezes, que você não verbalizava. Né? E, às vezes, fazia perguntas que você, né, sem que ele verbalizasse. Imagine Jesus. Era a mesma coisa que uma criança. Né? Por isso que, olha a analogia, as comparações. Por isso que ele vai na prece em favor
das criaturas que o crucificavam, ele diz: eles não sabem o que fazem. Como não sabiam mesmo. Na verdade, era uma criança, mas uma criança talvez de 2, 3 anos de idade, se expressando em relação a ele, né, em matéria de capacidade mental evolutiva. Quer dizer, a mesma coisa de você ter uma criança querendo te enganar. Você já brincou com criança? Né? Se escondeu da criança? Não é verdade? A mesma coisa. E aí, claro que ele sabia o que o indivíduo, inclusive, ia responder. E ele faz a pergunta sabendo quem era que estava na frente dele. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: faze isso e viverás. E aí ele contou a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele é uma parábola muito interessante. A parábola é uma historinha que serve para ilustrar, tem fundamento moral, serve para ilustrar. Qual é a técnica utilizada por Jesus? É uma técnica, e ele aceita a única denominação que ele aceitou foi a de mestre, porque de fato era, né? E esta técnica é utilizada até hoje. Por vezes, nós vamos a uma palestra, uma aula, etc., não necessariamente espírita, e dependendo do assunto, alguns aspectos do assunto, ou vários deles, funcionam como gatilho. Em processo de aprendizagem, isso é simples de entender. Quem trabalha com criança percebe que a criança, quando dispersa, você percebe imediatamente que a criança dispersou. O educador do adulto, não necessariamente, não é verdade? Às vezes a pessoa está assim, fazendo inclusive esse gesto, e está voando, está em outra dimensão, inclusive. Está ouvindo o que você está falando. Por quê? Porque determinadas palavras funcionam como gatilho que associam, né, imediatamente a situações experienciadas, conhecidas, etc. Aquilo que você viu, viveu, etc. Ele te remete, por quê? Porque o adulto tem muita informação. E como a nossa capacidade de adulto já está, inclusive, entrando, por vezes, no nosso inconsciente profundo, tem informação mais do que necessariamente só dessa existência. Que não necessariamente nós lembramos como, mas temos como intuições, porque vem do íntimo, é nosso. Então brota do inconsciente profundo, não necessariamente do consciente da vida atual. Então são 2 tipos de informações que o adulto, na nossa condição, pode trabalhar. As informações relativas às questões da vida, que já são, né, que são bastante, que são muitas, e ainda os acessos que são chamados de intuitivos, porque intu é de dentro, inspi vem de fora. Então muita coisa brota por situações que uma palavra que eu tenha dito aqui agora pode acionar uma situação do seu inconsciente profundo. Você pode buscar uma experiência, não é lembrar o que foi, mas sim o sentimento que ela promove em você. Você faz a ligação e, evidentemente, vai para assuntos que são correlacionados com aquilo que um dia você experimentou como sentimento. Ficou claro ou não? Eu tenho um sentimento que tem similaridade. Eu entro nele e vou para aquilo que eu tenho como conhecimento nessa existência, que está registrado no meu cérebro, que está registrado no meu inconsciente. Eu faço essas ligações e, por vezes, vou e acho até que é fruto da minha imaginação. Interessante, eu fui para imaginei uma situação, etc. E, por vezes, é alguma coisa experienciada, vivida e não nessa existência. Mas coisas que o sentimento é correlato. Não é por isso que é tão difícil, às vezes, você dar definições de reencarnação para este ou aquele. Você é assim porque você fez isso. Bobagem. Você é assim porque existem sentimentos que são relacionados, mas não necessariamente definem a criatura como ela foi o que fez. Nesse caso, por isso que às vezes a gente voa. Então qual era a técnica de Jesus? Ele fazia uma palestra e colocava uma historinha. Porque se você fizer uma pesquisa, e aí pode ser no meio espírita mesmo, a gente já teve essa oportunidade, as pessoas ao saírem de um salão de palestra, se você perguntar sobre o que a pessoa falou. E às vezes a pessoa lembra
só de uma historinha contada, porque muita coisa ela acabou viajando, e a historinha, por vezes, foi o que ficou, que era uma das técnicas utilizadas por Jesus. Então, é uma história de exemplo. Descia um homem, ele falou, um viajante de Jerusalém para Jericó. As pessoas, a rigor, viajavam a pé, a grande maioria, porque para ter acesso a um animal, etc., era muito caro. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó, que é uma cidade próxima de Jerusalém, onde, depois do desencarne de Jesus, os apóstolos construiriam uma casinha que foram ampliando assim, fazendo aqueles puxadinhos, que se chamou a Casa do Caminho, que teve como fundadores o Pedro, Tiago, João, etc. Aí o homem estava indo e, de repente, salteadores, assaltantes, o pegaram e roubaram o que ele tinha e o espancaram, deixando-o meio morto. E vinha por esse mesmo caminho, logo depois da situação, vinha um sacerdote que, ao ver o indivíduo, passou de largo. Ou seja, né, fez de conta que não é comigo. Se não aconteceu comigo ninguém que eu conheço, então, literalmente, não é comigo. E passou de largo. Depois de um certo tempo, vinha por esse mesmo caminho um levita. E o levita era da tribo de Levi. Eles eram ortodoxos, né? Um indivíduo cumpridor de leis, assim, extremamente objetivo, não podia passar, pegava pelo em ovo, em outras palavras, né? Em matéria de religião, pegava pelo em ovo. Achava, inclusive. Aí, porque não é só pegar, tem que achar primeiro. Aí, não é verdade? Que é mais difícil. Aí ele passou, quando ele viu, ele também passou de largo, fez de conta que não era com ele. Mas vinha um samaritano. O samaritano, nós vamos antecipar uns slides. O samaritano, ele era tão malquisto, porque o que ele fez? Lá na Samaria, ele disse, pô, eu vou ter que sair da Samaria para ir para Jerusalém para fazer o culto no templo? Eu construo um templo aqui. Não é verdade? E ele construiu o templo de Garizim. E, em vez de ir até Jerusalém, ele fazia o culto lá no templo dele. Mas o pessoal queria morrer com o samaritano. Por quê? Porque o caixa, né? Porque diminuindo uma população que não ia até o templo, o faturamento também era menor, não é verdade? Porque a gente não pode lembrar que Jesus, quando vai contra, ele não saiu com chicote na mão batendo nas pessoas, porque Jesus seria o contrassenso, né? Existem traduções que dizem que quando Jesus entra no templo e fala sobre o que se mercadejava no templo, as suas palavras eram tão incisivas que lembravam estalidos de chicote. É bem diferente de Jesus pegar um chicote na mão e sair dando chicotada. Imagina se eu pegasse um chicote aqui e saísse dando chicotada em todo mundo, dizendo, você vai ter que ficar bom, miserável. Né? Aí, de um jeito ou de outro. Seria ridículo, não é verdade? Seria um contrassenso, né? Seria um contrassenso completo. Na realidade, ele vai fazer umas observações de forma rígida sobre o que acontecia. Porque o que as pessoas faziam? Eles botavam um ágio sobre aquilo que o indivíduo levava. O sujeito andava a pé, né? Viagens a pé. E ele levava, por exemplo, né, a título de exemplo, um cordeiro. Como é que você acha que chegava o cordeiro lá no templo? Magro. Assado não, mas magro, né? Pela viagem, etc. Ia assar depois, mas... E o que acontecia? Tinha os caras lá dentro que tinham o cordeiro gordinho. E eles faziam uma troca. Eu te dou o gordinho para fazer o sacrifício, você me dá o magro, mas o seu está magro, você paga um ágio. Era em tudo assim. Aliás, o Mário fez uma palestra aqui, e quem assistiu deve lembrar que ele deu toda a estrutura dos impostos da época. Se você acha que você paga muito imposto, talvez você não quisesse reencarnar naquela época lá, que era muito mais complicado. Mas, enfim, eles construíram o templo lá, samaritanos. Eles, claro, né, passaram a ser extremamente malquistos, eram tão mal vistos que se um samaritano estivesse vindo na direção de um irmão nosso judeu, e o sol estivesse naquela posição, o cidadão se desviava da sombra do samaritano. O preconceito. Jesus usa quem? O samaritano. Né? Ele quebrava as estruturas ortodoxas da época. Ele usou o samaritano.
cara que era mal visto. Não é? Ele diz assim, mas descia um samaritano, que ao ver aquele homem se condoeu. Desceu da sua montaria, então o samaritano tinha mais possibilidades, desceu da sua montaria, quer dizer, ou seja, estava em melhor situação, inclusive. Desceu da sua montaria, tratou do homem, aliás, e fez mais, colocou-o em sua montaria, levou-o a uma estalagem, hospedou-o e disse ao estalajadeiro, aqui está, adiantou o pagamento, diz aqui está o dinheiro, cuide dele para mim, se faltar alguma coisa, complete e quando eu voltar eu te pago. Aí ele vira para o doutor da lei e diz, na sua opinião, qual desses 3 homens usou de misericórdia para com ele? Diz, o samaritano. Então você vai e faça igual. E o cara engoliu e foi cuidar da vida. Na realidade, não é só isso. Tem todo um processo simbólico que Jesus coloca na palestra e que tem aspectos mais profundos à medida que a criatura evolua, que é o nosso caso. Nós já evoluímos mais de 2000 anos. Do momento que Jesus traz a parábola do samaritano, a situação que a gente se encontra hoje. Ela tem uma outra estrutura de simbologia para todos nós, significando o seguinte, aqui são os 2 cidadãos que passaram lá de largo. Quem eram os ladrões? Na verdade, se a gente for se aprofundar no estudo dessa parábola, através dos ensinamentos de Caibar Schutel, que foi um grande estudioso espírita, nós vamos verificar o seguinte, que os ladrões são os egoístas que vivem no mundo, que pensam primeiro neles e somente neles e querem as coisas só para si mesmo, aproveitando e roubando a paz das criaturas. Isso no individual ou no coletivo, porque o que acaba acontecendo é que, por vezes, coletivamente se rouba a paz por interesses egoístas, não é verdade? E com disfarces de que está se fazendo isso em benefício daquele povo, quando na realidade são guerras expansionistas ou guerras onde se vai buscar alguma coisa cujo produto seja em grande quantidade. E na realidade nada mais é do que o egoísmo sustentado por parte da coletividade. As pessoas dizem assim, claro que não são a maioria, evidentemente que não, mas 51% se apoiar é maioria. Né? E dentro de uma democracia, se 51% apoia, evidentemente quem não gosta, a vida é dura. E na realidade isso também vai para o individual, não é? Quando a gente quer para nós, roubando a paz do outro, tirando o direito do outro de viver em paz. Roubando inclusive a esperança das criaturas. Por vezes não é tirar a vida, mas é matar a esperança, o que é muito pior. Porque a esperança, um indivíduo que perde a esperança, ele não perde nesta existência, ele pode passar por muitas existências, muitas experiências, onde esta situação se reprise, prejudicando a evolução dele como um todo. São os cegos espirituais, que Jesus sempre falou. É um cego conduzindo o cego, e se um cego conduz cego, todos vão acabar caindo no buraco, levando para as criaturas, seja também individual ou coletivamente, dor e sofrimento. Nós falávamos há pouco com uma das nossas amigas aqui do centro, onde falávamos a respeito de que às vezes a nossa medida de felicidade nunca será medida para o outro. Não é? Por quê? Porque é simples. A sua felicidade você comunica, mas não transfere. Não é verdade? Porque você é feliz do seu jeito. Você só comunica como você é feliz. E por vezes com os filhos e filhas a gente quer que eles sejam felizes do nosso jeito. Quando eles querem ser inclusive infelizes do jeito deles. Porque eles serão felizes sendo infelizes do jeito deles. Não é uma beleza? Parece um contrassenso, mas é respeitar a liberdade de escolha. Não é? E às vezes a gente quer implantar a felicidade nossa para os outros. Quando a gente só, a respeito das nossas experiências, nós só comunicamos. Não é fato? Ninguém quebrou a cara aqui, quando o papai e a mamãe comunicou alguma experiência? Veja lá esse processo dessa sua paixão, não meta o pé pelas mãos. E você, era um comunicado, era uma informação, e você meteu o pé pelas mãos. O que é que deu?
Bem que meu pai me falou, bem que minha mãe me avisou. Pois é. Mas ela não transferiu a experiência, ela só não transferiu o sentimento. Ela só informou a respeito da experiência. Ponto. Às vezes, via de regra, até ajuda. Quem era o homem ferido na parábola? Não era pura e simplesmente aquele viajor, estendendo para o conceito da humanidade e a humanidade como um todo, ferida pelos exemplos que a gente acabou de dar, né? Ou se ferindo, né, no processo da invigilância. Quando somos invigilantes, nós desrespeitamos o direito do outro, consequentemente estamos desrespeitando o nosso próprio. Ninguém vai dar para o outro e ficar sem dividir aquilo que está dando para o semelhante. A questão do despreparo, por isso a necessidade da educação, por isso que Jesus trouxe no seu evangelho um processo, uma metodologia educativa, a gente já falou várias vezes isso. Ela é uma metodologia educativa para a criatura saber se portar diante de si mesma e diante do semelhante. Não é para a criatura se respeitar para respeitar o outro, para a criatura se amar para amar o outro, para a criatura se perdoar para perdoar o outro, para a criatura ser caridosa para consigo mesmo, para ser caridoso para com o outro. Não se engane, mas na verdade, como às vezes a gente não consegue nesse exercício individual fazer acontecer em nós mesmos, Deus nos dá a oportunidade de nos colocar em sociedade e o próximo vira ponte para com Deus. Através do outro eu exercito aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Não é fantástico? Por isso que a gente vive em coletividade. E se você não está em coletividade, eles dão um jeito. Tem um livro do Inácio Ferreira que tem a história de um sujeito que era ermitão no plano espiritual. Porque no plano espiritual você também pode ser ermitão, tá? Ou ermitã. Não tem esse problema, porque a dimensão muda a vestimenta, mas não muda necessariamente a característica, a personalidade das pessoas. Porque senão seriam de nós, não é verdade? Quando a pessoa desencarna, ela não fica boazinha. Ela não fica nem pior, nem melhor do que era. Ela continua sendo aquilo que é. Graças a Deus, não é fato? Aí o cidadão ele estava 300 anos sem reencarnar. Porque reencarnar ele é opção até determinado momento. Né? Você pode, o Livro dos Espíritos claramente nos mostra isso. Você pode ficar milhares de anos sem reencarnar. Mas como nós somos imortais, vai significar o seguinte: uma hora você vai reencarnar. Ok? Porque chega uma hora que você não se aguenta mais. Chega uma hora que nem você se aguenta mais. É uma verdade, porque você... É como o errar, né? Errar, você chega uma hora que você não aguenta mais. Você não se aguenta errar mais. Se você pegar o livro Libertação, do André Luiz, você vai ver a história de Gregório, que é um livro estudado aqui na casa. Você vai ver que Gregório, a mãe dele, trabalhava por ele, para a recuperação dele, 600 anos. Mãe é mãe, né? E ela vai dizer para Gúbio e para André Luiz e Vicente, na obra, vai dizer, nos últimos 50 anos, ela já estava há 600 anos. Eu sinto que as atitudes deles, as atitudes condenatórias que ele comandava, grupo de obsessores, já não são tão duras quanto eram antes. Não quer dizer que não eram duras. Não são tão duras, porque o indivíduo cansa, se esgota quando ele está contra a sua própria condição genética. Você vai se esgotando. Se a sua condição genética é boa, e todas nós somos bons, na essência, porque somos criaturas de Deus, à medida que nós fazemos coisas contra esta essência, nós vamos nos esgotando. O mal esgota, o desequilíbrio esgota. Ele vai consumindo o fluido vital. Se você quiser viver mais, seja bom. Se você quiser viver menos, seja mal. Mas tem gente mal que vive muito tempo. É porque, na realidade, aí ele espia mais, né? Ele espia mais. É tudo uma questão de gosto. Por isso que a necessidade de educar-se no Evangelho. Não é a religião. É educação mesmo. Ou seja, de fato se evangelizar. Se educar para se relacionar bem consigo próprio e com o semelhante. Para quebrar as estruturas da fragilidade. Jesus diz a Pedro, na obra Boa Nova de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico. Na realidade, Pedro, o homem é mais frágil do que mau. A sua fragilidade está no seu desconhecimento, na sua ignorância dos seus próprios potenciais.
Quando eu não tenho conhecimento a respeito dos meus próprios potenciais, eu sou mais frágil. Por isso que o Sócrates, 500 anos antes de Jesus, deu o conhece-te a ti mesmo. Na realidade, quanto mais você se conhecer, mais você gerencia a sua vida. Quanto mais você gerencia a sua vida, você gerencia, lógico, o seu livre-arbítrio. As suas decisões, a rigor, são mais equilibradas. Quanto menos se conhece, nós estamos mais ao sabor das ondas, logo, não é? Por a questão de se conhecer pouco é onde está a fragilidade da criatura. Por isso que ele vai dizer a Pedro que o homem é mais frágil do que mau. Quem era o sacerdote e o levita dessa história? Também ampliando o conceito, é a questão das criaturas que vivem de aparências, não é? Que, por vezes, demonstram aquilo, já vai para a toca, coelho. Aí demonstram aquilo que na realidade não são. E há, por vezes, dentro da sociedade, uma exigência disso. Né? Então o indivíduo não pode ter aquilo, mas forçado pela questão de aparentar, precisa se endividar para poder, de repente, né, mostrar. Quando, na realidade, não dá agora, pode dar depois. Se não der depois, dá na outra reencarnação. Mas não dá para ficar sofrendo, né, em relação, porque as pessoas acabam imputando o sofrimento por situações que são banais. Se não dá para comprar aquela camisa, aquele vestido novo, etc., né, por que você vai sofrer com isso, criatura? Mas as pessoas dizem, mas são questões de valores. Tá bom, então, respeita-se, não é? Até no sofrimento, a gente acaba respeitando. E essas questões de aparências, na questão de evangelho, por vezes somente tem a teoria do bem. Não são grandes teóricos do bem, mas era aquilo que Jesus disse. São túmulos caiados por fora, né? A cal é branca, mas cheio de imundície e podridão dentro. E vivem em torno de dogmas, e por vezes, se a gente também não presta atenção em nós espíritas, nós acabamos colocando certas situações que são, na verdade, meros dogmatismos, por vezes incorporados. Não, o passe você tem que dar... Claro, você tem que fazer uma estrutura de passe, porque senão cada um vai dar passe de um jeito. Mas, recentemente, nós tivemos participando de um grupo de trabalho que fez mudança de passe, da estrutura do passe, de como aplicar, para não ficar cada um de um jeito, né? Fez mudança porque achou que era melhor reduzir um pouco a movimentação de mãos, né? E tinha lá, neste grupo específico, a título de exemplo, foi modificado outras coisas, mas um exemplo simples, as pessoas faziam captação de fluidos levantando as mãos. E aí foi dito o seguinte, olha, se você não levantar as mãos, você também capta fluidos, não é verdade? Porque é a sua concentração. E aí algumas pessoas deixaram de aplicar passes na instituição, porque como é que elas iam fazer para captar fluidos sem levantar as mãos? Percebe? Então se colocam determinados aspectos que não levam a nada e deixa de se fazer o bem para se cumprir. Imagina isso há 2000 anos atrás, como é que devia ser, né, em relação a essas situações. A condição do egoísmo não tem a ver comigo, não me diz respeito, é problema dele. Naturalmente que ninguém hoje, se você trazer para 2000 anos, né, agora para 2014, você não vai passar na I-95 e, de repente, tentar socorrer uma criatura que você não tenha especialização para isso. Não seja médico, etc., porque a remoção de uma pessoa, por vezes, dependendo do acidente, a remoção, se for feita inadequadamente, pode causar mais dano do que o socorro que você acha que está dando. Mas é importante entender uma coisa, caridade não é um momento, caridade é uma postura. É uma postura. Na realidade, se eu não posso fazer nada, eu sempre posso fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? Vibrar por aquela criatura. Nós podemos fazer uma prece mentalmente para aquela criatura e passarmos o mais rápido possível dentro da segurança adequada, porque o socorro pode estar vindo atrás. E se eu ficar lá querendo olhar para ver se tem alguma coisa no chão, quem está no chão, o que aconteceu, eu estou interferindo no processo do socorro que pode estar vindo e está congestionando o trânsito, e estou faltando com a caridade do atendimento daquele indivíduo.
quando, se eu fizer o procedimento adequado, eu estou usando de uma metodologia caritativa em favor daquela criatura. E posso estendê-la, podemos estendê-la. Fazendo uma prece, nós dirigimos energias, nós dirigimos vibrações, dê o nome que você quiser, fluidos, etc., que o mentor ou os mentores que estão atendendo aquela pessoa vão se utilizar dessas energias, porque quando você emite o pensamento é energia, ele é matéria mental. Entidades que conhecem esse processo pegam esse material, né, como dissemos, é matéria, pega esse material e pode minimizar a dor do indivíduo, minimizar, de repente, um estado de choque que ele pode entrar por ferimento que tenha, e se for desencarnar, até transformar o desencarne dele num momento um pouco mais suave, mais tranquilo. Então, caridade não é um momento que eu vou à casa A, vou ao lugar B, faço isso C. Caridade é uma postura do indivíduo diante da vida. Uma postura para com ele mesmo, como a gente diz, e para com o semelhante. E, naturalmente, né, demonstra a questão da indiferença. Certa feita fizeram uma pergunta para a Madre Teresa de Calcutá, que ela, o que ela gostaria que a ciência inventasse de útil para o ser humano. Madre Teresa disse assim: eu gostaria que a ciência inventasse uma pílula que curasse a indiferença. Porque o problema do mundo é a indiferença. Se não é comigo. Certo, eu não vou fazer aqui autobiografia, só vou contar essa passagem simplória. Porque são nas coisas simplórias que a gente aprende certas lições. Né? Estava vindo um furacão para a Flórida, coisa nova, novidade para qualquer um aqui. Né? Aí estava vindo, e como eu nunca enfrentei furacão, a minha família nunca enfrentou furacão, o que a gente faz nessa hora? Faz prece. Faz prece. Quando Jesus disse assim, acalma-te, você acha que ele falou com quem? Com a água? Ou ele falou com os espíritos que comandam os efeitos da natureza? Não é verdade? Você já tinha pensado nisso, né? Livro dos Espíritos, é básico. Os espíritos trabalham com espíritos chamados de elementais, que eles trabalham nos efeitos da natureza. Quando Jesus disse acalma-te, ele deu uma ordem. E a galera disse, o chefe mandou parar. Para com o negócio. Você acha que ele deu uma ordem para a água? A água não tem inteligência. Não é? A tempestade não tem inteligência. Isso não quer dizer que eu sou um desviador de furacão e o próximo você vai me contratar para eu orar na tua casa. Né? Não perca as esperanças. Mas o fato é que eu virei para o indivíduo, né? Por acaso, contando essa experiência, não há aqui nenhum julgamento ou pré-julgamento da pessoa. Eu virei para o indivíduo e disse assim, ele por acaso saiu, porque eu nunca conheci tanto geografia e correntes marítimas e diárias depois que eu vim para a Flórida, não sei porquê. Você vê como as experiências são boas. Ele passou pelas quis ali embaixo e entrou no Golfo do México, e eu disse, puxa, que coisa absurda, né? Ele saiu daqui, vai pegar o pessoal em New Orleans, foi o que pegou, não foi o Katrina, foi um recente lá que subiu naquela direção. Foi o... Não, o Vilma é muito mais antigo. Aí, bom, enfim, mas aí eu disse para o sujeito assim, disse, puxa, ele vai pegar o pessoal lá em cima. Aí o cara virou e disse assim, antes do que nós. Como antes eles do que nós? Eles não são criaturas igual a nós? E se nós estivéssemos já para parar? Aí, e se nós estivéssemos... Bom. Mas ninguém está com fome. Né? Aí, veja, é uma questão de estar. Caridade é uma questão de estar no lugar do outro. Se fosse comigo, será que eu gostaria que você orasse por mim? Não é? Será que eu gostaria que você pensasse em mim? Mas você não me conhece, mas não me interessa se você me conhece. Será que a sua prece não pode me fazer bem? Não é verdade? Se a minha proposta é mudar, se a minha proposta é me evangelizar,
Eu não posso ter essa proposta uma vez por semana na casa espírita. Essa proposta tem que estar viva em mim, nos mínimos detalhes. Não nos transformando em santos. Não tem nada a ver. Mas procurando o exercício do bem. Procurando pensar melhor. O problema não é do outro, o problema também é meu. Porque eu também vivo neste planeta. A fome não é do outro. A fome também é minha. Eu vivo neste planeta. Enquanto tiver um indivíduo chorando, as lágrimas não são dele só. São também minhas. Porque de alguma maneira eu estou sendo de repente indiferente. Quando eu começo a pensar desse jeito, nós não precisamos entrar em depressão por conta disso. Mas fazer aquilo que é possível. O que é possível? A prece é possível. Não existe desculpas para não fazer nada. A prece é possível. E por vezes nós negligenciamos o maior recurso que nós temos de criatura a criador. Pedir para nós e pedir para o outro. Não existe dinheiro que pague esta postura, esta atitude de você falar com o Criador a respeito do seu irmão e da sua irmã. Porque somos todos irmãos ou irmãs, quer queiramos, quer não. Não existe dinheiro que pague. Que você fala com o Senhor da vida a respeito daquele que está sofrendo e que pode não ser você nesse momento. Essa é uma atitude diferenciada da criatura. Essa é a atitude do samaritano, o indivíduo que desce da montaria, sem conhecer aquele que havia sido espancado e estava quase morto. Ele vai atuar, apesar de poderia ser um indivíduo sem cultura, o samaritano, era um indivíduo mal visto, mas ele tinha uma coisa de importante, ele procurava exercer a verdade, procurava ser de fato o próximo do outro, até porque o outro não tinha outro recurso, senão aquele que ele poderia disponibilizar. Né? Usou de amor incondicional, ou seja, quem ama, simplesmente ama. Ponto. Quem ama não faz distinção. Eu amo esses e não amo aqueles. Por isso que Jesus disse, se você ama aqueles que te amam, o que você faz de diferente? Não é? O que você faz de diferente? Se você gosta de quem gosta de você. Você tem que gostar de quem não gosta de você. Ah, mas é muito difícil. É claro, se fosse fácil, você já tem dentro de casa, né? Se é que tem, né? De repente, não é verdade? Aí, mas fácil, às vezes, já está dentro, está do lado, né? Fácil é aquele que faz, não é igual, mas faz assim de uma maneira que a gente sempre fica feliz, né? E é interessante o seguinte, que às vezes a gente só quer nós ficarmos felizes, né? Sem perceber que às vezes o outro está se sacrificando para fazer a gente feliz. E a gente está esquecendo de fazer o outro também feliz. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. O ponto é que quem ama, ama, ponto. Ele não faz distinção. Então, se ele olha para a natureza, ele respeita a natureza. Se ele olha para os animais que estão sob sua responsabilidade ou não, ele respeita. Porque tudo é uma criação de Deus. Ele respeita a si mesmo, logo ele transfere aquilo que ele tem para o outro. Você só dá para o outro aquilo que você tem. Nem mais, nem menos. E, claro, o processo se dá pela elevação moral, não de usos e costumes de um país, de uma sociedade, de uma cultura, mas dentro do aspecto da moral. Então, a caridade material, efetivamente, quando a gente vai para o âmbito de uma caridade material, é óbvio que esse tipo não é feito só com dinheiro, tem utilidade. Né? Então vamos estender um pouco mais ainda esse processo da caridade. Ela tem utilidade, ela é assistencialista. A fazer assistencialismo ele é importante num primeiro momento. Emmanuel, através da psicografia de Chico, vai dizer o seguinte, não se fala de evangelho para quem tem estômago vazio. Porque a fome é tamanha que você oxigena mais o estômago do que e causa deficiências naquele instante no cérebro. Então, para vocês que são moças, as moças sabem muito bem, as que estão aqui, e são grande maioria, de que um homem nervoso é um homem com fome. Não é fato? Quando ele estiver nervoso, dê-lhe de comer. Olha a caridade. Você dá de comer, o bicho fica manso, não é verdade?
Por isso que tem aqueles truques lá no Brasil, né? Pelo estômago que elas nos pegam. Né? Tem a história do café, do coador, etc. Bobagem, é pelo estômago que elas nos pegam. Porque o homem apaixonado come aquela sola de sapato que ela frita e diz que está uma delícia. Essa é a realidade. Não é? Mas não é por quê? Porque há uma oxigenação maior nesta região que você está com fome, o cérebro, né, começa a dar tilt e, naturalmente, o que você vai ouvir de evangelho? Você vai no centro espírita, o cara, você morrendo de fome, o sujeito falando, é 12h20, o sujeito vai falando, e você morrendo de fome. Né? Chega uma hora que não há Cristo que aguente. Então, na verdade, esse assistencialismo ele precisa acontecer. Você dá de comer e dá orientação, mas não pode dar só de comer, porque aí cria-se um processo parasitário, onde o indivíduo não é dignificado pelo esforço para a conquista. Quer dizer, a maior caridade que tem não é dar de comer, é dar capacitação para o indivíduo. É educá-lo para que ele se capacite, se valorize e possa, na verdade, poder valorizar a sua capacidade humana, a sua condição que se encontra, fazendo inserção social. A assistência e inseri-lo na sociedade, no aspecto produtivo, de benefício para ele próprio. Naturalmente, ela será mais imediata, mas a questão da caridade como um todo, ela é a finalização do processo. Por isso que Jesus não simplesmente atendia o indivíduo, mas instruía as pessoas. Não era só fazer o sujeito lá levantar das suas deficiências de enfermidade, etc. Era a orientação que era dada. Não basta simplesmente dar o peixe conforme o ditado chinês. Você precisa ensinar o homem a pescar, porque você transforma o indivíduo numa criatura digna. Vamos para o aspecto da caridade moral, que, na realidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, um pedaço de uma mensagem, ela diz o seguinte: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros o que menos fazeis nesse mundo inferior. O Espírito pegou pesado, magoou. Em que estáis momentaneamente encarnados. Não precisava bater assim. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Vocês estão fazendo caridade. Isso é também uma forma de caridade. A irmã Rosália, em Paris, em 1860, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 9, um pedacinho dessa mensagem. Veja que fantástico, né? Ou seja, o indivíduo diz: até se você ficar calado, você está fazendo caridade, porque às vezes a caridade é ficar calado, não é falar. E nós partimos para a questão da caridade essencial. Esse é o momento da viúva que dá até ao pouco que tinha, que Jesus faz o comentário do desprendimento da pessoa, daquilo que ela entrega o pouco que tinha. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Emmanuel no Vinha de Luz, na lição 110. Veja então que, quando nós dissemos a princípio que caridade é uma questão de postura, porque é pensar, falar e agir de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Não adianta gostar, como nós já falamos, de quem gosta de você. Não é fato? E, naturalmente, algumas questões ficam para nós. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade que fazem para os Espíritos no Livro dos Espíritos, como entendia Jesus, que Kardec questiona? A resposta da 886 é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa é exatamente a questão central da caridade ensinada por Jesus. Por isso que ele diz: dai antes esmola do que tiverdes. Não era a relação de você jogar as coisas janela afora, não é nada disso. É você se desprender daquilo que você está dando. Às vezes você dá a camisa e aí você olha para o outro. Eu tinha um amigo que ele deu um terno de presente para um rapaz, que ele usou pouco tempo, e aí tinha um rapaz que trabalhava conosco, ele deu o terno de presente, e a gente vai aprendendo com essas coisas simples. Né? Aí ele viu o terno no cara e disse assim: puxa, mas esse terno estava novo, e eu fui dar para o cara, veja você. Você não deu, criatura!
Sai desse terno logo de uma vez, né? Porque se você desencarnar, você vai ficar preso no terno, inclusive nele. Porque é o apego, já que você dá, é isso que Jesus... Se você deu, acabou, né? Já foi, vá com Deus, né? Literalmente, que beneficia a pessoa, literalmente. Porque se você desencarna, por isso que ele disse assim, onde é que tiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver os seus valores, aí você vai estar. Não precisa estar desencarnado para descobrir isso. E as questões que ficam para nós é o que nós temos de nós próprios para dar. Que espécie de emoção nós estamos comunicando aos outros? O que a gente está levando para o outro? Que reações nós provocamos no próximo? Veja se isso não é um processo de autoanálise para a gente poder ser mais efetivo nas nossas propostas de fazer o bem. E que a gente distribui com os nossos companheiros na luta diária. Qual é o estoque dos nossos sentimentos? O que a gente carrega? O que tem nessa mala aqui, nessa mochila ou nessa mala que nós levamos? Que tipo de vibração a gente espalha? Dizia a própria já citada Madre Teresa que quando ela chegasse a um local, ela tinha a obrigação de que quando saísse da frente de uma pessoa, que ela deixasse a pessoa melhor do que quando ela chegou. Isso é uma postura de caridade. Um outro detalhe, quais os cuidados que nós tomamos para não julgar de acordo com os nossos pontos de vista? Não é? Como é que eu olho o outro? Porque o jeito de eu olhar e julgar de acordo com os meus pontos de vista pode ser, de fato, mero julgamento. Né? Por vezes nem julgamento, já é a imposição da pena. Será que a gente tem capacidade, às vezes, de, quando olhamos, só falando como exemplo agora, que nós, criaturas, somos também muito visuais, né? Quando nós olhamos para determinada situação, o acontecimento, etc., tomamos conhecimento, será que a gente tem a capacidade de observar o todo? O que está por trás daquilo? Ou simplesmente nós analisamos aquela situação? É como, por exemplo, briga de marido e mulher. Você chegou, eu vi a briga. Não, você viu essa briga. Você não sabe o que está por trás. Não é? O que já aconteceu antes, não é verdade? O que já aconteceu antes? O que inclusive já aconteceu antes em outras reencarnações? Qual o problema desses espíritos? Como é que se dá, não é? Um julgamento, se faz um julgamento de uma coisa que sequer eu tenho conhecimento porque eu assisti a última, posso ter assistido a última situação ocorrida entre ambos. Por isso que os pontos de vista nossos, quando se pensa na caridade, se tem que se aprofundar a visão sobre. Quais são os valores dessa criatura ou dessas criaturas? Querem ver? Porque quando olha, muita gente pode ter visto uma criança ter desenhado um raio de sol, um pedaço do sol. Pode ser? Mas, por exemplo, tivesse a capacidade de amar mas poderia ser a crista de um galo. Não é verdade? Mudaria a nossa maneira de ver. E se a gente fosse mais, haveria que se estar na cerca, né, de uma casa observado por duas crianças. Se nós tivéssemos capacidade de ampliar um pouco mais, a gente poderia ver onde é que essas crianças estão, qual é a temperatura do momento, né, onde é que esse galo está, você vê cortina, você vê porta, mas se ampliar um pouco mais, você começa a ver que essas crianças estão lá numa fazenda, que tem outros animais, etc. Não é isso? Você está vendo? É uma questão de você ir se afastando do seu ponto de vista e pensando com caridade para poder ver até onde, como é que eu posso dar um julgamento ali se eu só tenho este ponto da verdade? Ela não pode ser, de repente, a verdade integral. A gente vai mais longe e vê, de fato, que não é uma estrutura mesmo de que pode ser de uma fazenda, etc. E um pouco mais longe a gente vai ver que tem uma criança brincando, não é, com uma fazenda de brinquedo. Mas ainda não é suficiente, se a gente vai se afastando um pouco mais, a gente vai vendo que parece que tem uma mão aqui, não é? Ou seja, na realidade é a contracapa de uma revista que está sendo segurado por um garoto. Que eu posso me afastar um pouco mais e de repente encontro esse garoto que está sentado numa cadeira,
né, ressonando. Mas eu ainda posso ter possibilidade de ser mais caridoso e ver que ele está do lado de uma piscina. Ainda mais caridoso, eu posso ir em frente e ver que ele está dentro de um navio. Não é verdade? Olha, uma coisa é, eu julgo aqui e desconheço tudo que está para trás. Quando eu uso da caridade, por isso que Jesus vai dizer, eles não sabem o que fazem. Né? Eu vou olhar o quê? O todo. E que Jesus olhou? Das ovelhas que meu pai me deu, nenhuma se perderá. Ou seja, Jesus, quando o planeta foi constituído há 4 bilhões de anos atrás, ele estava presente. Você tem dúvida que ele sabe a história inteira? Se fosse considerar em matéria de tempo, pelo nosso minguado tempo, ele está 4 bilhões de anos na nossa frente. Será que ele sabe tudo? Não? Por quais os caminhos que a gente vai escolher? Ele está, inclusive, depois da desintegração do planeta. É 4 bilhões de anos, acho que a gente não aguenta manter esse planeta do jeito que está, não é verdade? Então veja essa questão, vá-se ampliando a visão antes do julgamento, porque eu posso ir mais longe, vejo um navio, vejo um mar, mas eu vejo que é uma propaganda em um ônibus. Que se eu for ainda mais longe, em matéria de usar da minha compreensão e da minha caridade, esse ônibus está numa cidade extremamente movimentada aqui nos Estados Unidos, e se eu for ainda mais longe, eu vou vendo outros aspectos da cidade e vejo que, na realidade, é um programa de televisão que está sendo assistido por um cowboy no Arizona. Tudo é uma questão de ponto de vista. Por isso que é interessante sempre nós não analisarmos só uma parte daquilo que é conhecido. Certa feita, lá naquelas filas do Chico, eu já vou terminar, tá? Aí, lá naquelas filas do Chico, quando encerrava-se o trabalho no sábado de madrugada, algumas semanas, assim, de tempos em tempos, aparecia um sujeito chamado Benedito. Benedito era um negro franzino, um afrodescendente franzino, e ele sempre que ia beijar o Chico, via de reto, às vezes, na grande maioria das vezes, o lábio dele sempre muito inchado e partido. E às vezes ele beijava o Chico e deixava uma mancha de sangue do lábio no rosto do Chico. E o Chico, com naturalidade, não fazia absolutamente nada, não tratava de limpar imediatamente, etc. E conversava com o Benedito chamava ele de tio Chico. E aí tio Chico, ele disse, Benedito, como é que está? Ele disse, eu estou indo, né, tio Chico? Está muito pobre o Benedito, e o Chico sempre dava lá um dinheirinho, porque o pessoal botava dinheiro no bolso do Chico. E se você procurar em biografias do Chico, disse, todo o dinheiro que botaram em envelope no meu bolso, eu nunca abri um para contar. Eu tirava e dava para as pessoas. É conhecido aqui no Grupo Bezerra de Menezes de Miami, a ex-dirigente fez uma camisa bacana, assim, com bordados e tudo mais, acho que ela é peruana, se não me engano, ou venezuelana, colombiana. Aí ela fez uma camisa bacana e levou para o Chico. Aí chegou lá no Chico, deu a camisa, estava com o pessoal do Bezerra na época, e teve um cidadão que na fila chegou e ele perguntou para o rapaz, como é que estava indo, e disse, Chico, eu tenho uma entrevista de emprego e não tenho camisa. Ele disse, essa camisa eu estava esperando por você. Ou seja, passava batido, assim, já ia para outro, felicidade de dois. E aí ele perguntava para o Benedito, dava um dinheirinho lá para o Benedito, quando ele tinha lá um envelope no bolso, ele dava para o Benedito e o Benedito ia embora. Passado um tempo, o Benedito não apareceu mais. O Benedito não apareceu mais e uma pessoa perguntou, Chico, e o Benedito? Ele disse, o Benedito, com aquela vida difícil dele, depois de tanto tempo, ele acabou desencarnando. Ele disse, não diga, o que aconteceu com o Benedito? Porque a gente sempre percebia que ele estava machucado, a boca machucada. Ele disse, o irmão do Benedito era alcoólatra e extremamente violento. Casado com 3 filhos pequenos, ele chegava em casa e espancava a esposa e os filhos. E a esposa não aguentou, abandonou-o, e o Benedito, para não deixar as crianças desamparadas, todo mundo era pobre igual, trouxe as crianças para casa, mas não podia deixar o irmão na rua. Trouxe o irmão junto. E o irmão, todas as noites, aparecia completamente alcoolizado e era um sujeito violento.
e queria espancar as crianças. E o Benedito se colocava no meio para defendê-las. E, via de regra, sobrava um sopapo para o Benedito. E, por vezes, sobrava, e nessas situações sobrava no mesmo lugar onde ele já tinha batido, e aquilo abria de novo. E era esse inferno todas as noites. Passaram anos, até que o irmão alcoólatra desencarnou. Ele cuidou das crianças que ficaram moços e tal, e moça, e deu um direcionamento, estudo e tudo mais para as crianças, trabalho, e depois de feito isso, o Benedito desencarnou. Aí perguntaram, e ele está bem no plano espiritual? Ele disse assim, o Benedito está ótimo. Disse, não diga, Chico. Disse, porque o Benedito, quem veio buscar o Benedito, foi Jesus. A pergunta que a gente tem que fazer é quem é que vai um dia nos buscar. Muita paz. Muito obrigado.